Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristianismo, islamismo e judaísmo. 3 religiões unidas em uma só religião. O Papa Francisco fez aliança com o islâmico e judeus e outras seitas e criaram uma nova religião universal, em conjunto, na intenção de agradar o mundo todo e acabar com as guerras. Com certeza esta religião não será de Jesus Cristo. Se não for religião de Jesus Cristo, então será a religião do anticristo. Até porque os islâmicos e judeus são inimigos dos cristãos. E além disso, essa religião é feita de acordo com a nova ordem mundial comunista, que será o maior inimigo que voltará um dia contra católico, judeu, islâmico e todos. E vai voltar um dia. Hoje eles fizeram aliança também, mas vão quebrar esta aliança. O reinado do anticristo já está entre nós, em espírito, dentro da igreja, através de uma aliança feita com muitos e por 7 anos. Mas no meio dos 7 anos, ele quebrará esta aliança e voltará contra a igreja. Veja as profecias de Daniel. Daniel disse assim: ele fará forte aliança com muitos por uma semana, e no espaço de meia semana fará cessar o sacrifício e a obração. Sobre asas de abominações virá o devastador, até que a total destruição que está decretada seja derramada sobre o devastador. Esse devastador aqui que Daniel disse será hoje o anticristo. A semana de Daniel é de 7 anos. Os grandes teólogos deduziram que semana tem 7 dias, e nesse caso, cada dia será um ano. Então a semana de Daniel tem 7 anos. O devastador agora será o anticristo, representada pela nova ordem mundial, islâmico e judeus, que fizeram aliança com o Papa Francisco, que assinou esta aliança e entregou aos inimigos. São 3 religiões monoteístas unidas: cristianismo, islamismo e judaísmo, e outras seitas, a fim de unir as 3 religiões para delas as 3 religiões, unir as 3 religiões e a nova ordem mundial e nova era, e ter no mundo todo, nova era, ter no mundo todo um só governo, uma só religião, uma só educação, na intenção de conseguir a paz mundial. A profecia diz: o devastador, nesse tempo será o anticristo, que fez aliança por uma semana de 7 anos, e no meio da semana, 3 anos e meio, quebrará esta aliança e fará cessar o sacrifício e a obração. Este sacrifício, hoje, esta obração, será a Eucaristia, que será suprimida.
sobre asa de abominações virá o devastador, o anticristo, que perseguirá e matarás papa, bispo, padres e leigos. A maior perseguição da igreja de todos os tempos. Jesus mesmo disse assim: a angústia será tão grande que nunca houve antes, desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Mateus capítulo 24, versículo 21. Palavra de Cristo. Palavra de Cristo. A angústia será tão grande que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Mateus 24, capítulo 24, versículo 21. Como tudo indica que esta aliança vai quebrar ainda neste ano, que será o meio da semana de Daniel, que até agora estão em aliança de paz. Cristãos, islâmicos, judeus, Nova Ordem Mundial e outras seitas. Mas a partir da metade da semana, ou 3 anos e meio, a aliança será quebrada e a perseguição virá, até que Deus intervenha e apague tudo com um sopro de sua boca. Neste fim de ano, poderá ser suprimida a Eucaristia e começar o tempo das tribulações, como diz a profecia do Padre Oliveira. A profecia do Padre Oliveira diz assim: no mês de outubro começará as tribulações, gradativa, quer dizer, devagar, uma coisa depois da outra. Com certeza, até 2030, Deus já interveio e destruiu o mal no mundo, o mal da terra. Até porque todas as profecias do fim dos tempos não dizem mais nada além de 2029. Não existe nem a profecia dos fins dos tempos que diga algumas coisas que vão acontecer depois de 2029. Nada depois de 2030. Com certeza as tribulações serão nesse tempo, daqui, até 2030. Nas tribulações deverá morrer muita gente, e muitos vão perder a fé, mas nem todos os que morrerás se perderão, pois nesse dia a humanidade pecadora se dividirá, lado direito e lado esquerdo, como foi os dois pecadores na cruz de Cristo. Um do lado direito, o outro do lado esquerdo. O que estava do lado direito se arrependeu e se salvou. E o que estava do lado esquerdo de Cristo na cruz, blasfemou contra o Cristo e se perdeu. Assim também será com a humanidade pecadora. Quem tiver a direita e se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus, eles poderão salvar-se na última hora de suas vidas. E quem estiver à esquerda, se não arrependeres e blasfemar contra Deus, não terão perdão. A misericórdia de Deus ainda salvará muita gente na última hora, naquele dia, conforme foi com o pecador crucificado com Cristo, que salvou-se na última hora de sua vida. Depois das tribulações, a paz virá ao mundo. Depois das tribulações, a paz virá ao mundo. A paz virá novamente ao mundo. Talvez depois de 2030 começará o tempo de paz entre os homens e os animais, até que venha o Filho do Homem, o justo juiz em sua glória, e fará justiça nesta terra. Está escrito em Isaías, capítulo 11, versículo de 3 a 8. E encontrará complacência no temor de Javé, e não julgará segundo as aparências. Julgará os pobres com justiça, e decidirá com equidade a favor dos humildes do país. Castigará o país com a autoridade de seus lábios, e com um sopro de sua boca fará morrer o ímpio. Castigará o país com autoridade.
mas dos seus lábios e com o sopro de sua boca fará morrer o ímpio. A justiça será como uma faixa em seu peito. A justiça vai prevalecer como se a gente carregasse uma faixa no peito. A lealdade, um cinturão. Lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão junto pelos campos, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão junto, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha junto com o boi. O bebê brincará no ninho da cobra, e na cova da víbora a criança colocará a mão. Isaías, está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 3 e 8. No tempo da paz, haverá paz entre os homens e também entre os animais. Depois das tribulações, Deus fará desaparecer o ímpio com todos os seus seguidores, com o sopro de sua boca. Só assim haverá paz em toda a terra, diz o Senhor. Nas tribulações, ou depois das tribulações, Deus intervirá, fará desaparecer o ímpio com todos os seus seguidores. Todo aquele que estiver seguindo o ímpio nesse tempo vai junto com ele. Ele vai apagar com o sopro de sua boca. Só assim haverá paz em toda a terra, diz o Senhor. Tem uma profecia do Apocalipse que diz assim, que quando chegar a hora que dominar tudo, o anticristo dominar tudo, o mundo, e achar que ele é o Deus na terra, então ele vai dividir a terra em 10 partes, e cada parte um rei para administrar. Cada parte um rei. Os 10 chifres que viste são 10 reis que vai ser estabelecido no fim dos tempos. Agora que ele colocar os 10 reis e tudo trabalhar a serviço dele, do anticristo, e eles sentar na mesa para assinar os documentos, para inaugurar que agora somos dono do mundo, acabamos com Deus, acabamos com a igreja, acabamos com tudo, agora nós somos dono do mundo. Está escrito no Apocalipse assim, Deus intervirá e apagará eles em 1 hora. Em 1 hora. Nessa hora que eles acharem que tomou conta, que venceu tudo, Deus vai mostrar o poder dele. Em 1 hora, Deus virá e apagará tudo. E aí, a gente fica vendo. Deus é o último vencedor. Parece que agora ele entregou esse poder na mão do inimigo para ser purificado a humanidade, mas vai chegar a hora que ele vai intervir e vai destruir o inimigo. Isso aqui é o joio sendo jogado ao fogo para ser queimado. Ele castigará o país com a autoridade de seus lábios. Não, tira ali. Depois da tribulação, Deus intervirá e fará desaparecer o ímpio com todos os seus seguidores, com o sopro de sua boca. Só assim haverá paz em toda a terra, diz o Senhor. Só assim haverá paz em toda a terra, destruir toda a maldade. Não tenhais medo. É preciso que isto aconteça para a nossa salvação. Antes, arrependam dos seus pecados e confesse. Faça penitência e orações. Confie em nosso Senhor Jesus Cristo, que será o nosso justo juiz, que nunca castigou o justo junto com o ímpio. E ele vai arrancar primeiro o joio para ser queimado. Só depois recolherá o trigo. Parece-me que o Papa e muitos bispos e padres não estão vendo o que está acontecendo dentro desta Igreja Católica Apostólica Romana. O alto clero está levando a igreja à perdição. E parece que não estão vendo. Estão fazendo festa, está tudo a mesma coisa, está tudo beleza. A igreja, você vê a celebração da igreja, eu fico pensando, eu acho que eu estou louco. Mas não estou louco. Assim tivesse, né? Assim eu tivesse, seria melhor. Mas não. Acontece que Deus revela ao pequeno e humilde, ao pobre, pequeno, humilde, e não revela
aos grandes sábios. Jesus disse um dia, eu vos louvo, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos grandes e entendidos e revelaste aos humildes e pequeninos. Jesus deu graça a Deus porque ele esconde essas coisas dos grandes sábios e revela aos simples e pequenos. Assim, acho que eu tenho a revelação e fico pensando, nem todos os padres, todos os bispos, e talvez nem o Papa, está vendo para onde que a igreja está caminhando. É muito difícil. Estão entregando o seu poder à nova ordem mundial. Eles estão entregando o seu poder, o poder da igreja, à nova ordem mundial. Agora, eu estive meditando, em outro vídeo que eu vou gravar, vai dizer, o Papa tem a chave do reino dos céus. Cristo, quando edificou a igreja sobre Pedro, ele falou, eu vou te dar a chave do reino do céu. Tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Agora, ele fundou a igreja sobre Pedro, que representava toda a humanidade. Hoje o povo fica pensando que o Papa é só chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Não, não é. O Papa é muito maior do que isso. O Papa ele tem autoridade sobre toda a humanidade. Todas as igrejas católicas e tudo, e mesmo numa igreja, toda a humanidade. O Papa tem o poder sobre ela com aquela chave que está na mão dele, aquela chave. Se ele quiser desligar a humanidade de Deus, é só ele entregar a chave ao inimigo, ao anticristo, que ele desligou tudo de Deus na terra. Tudo, desligou tudo de Deus na terra. Daí só a intervenção de Deus, daí Deus intervirá. Porque daí essa hora que isso acontecer, daí Deus não atura mais, daí Deus vai mostrar quem Ele é. Porque Deus, por enquanto, Ele está deixando acontecer pela purificação dos nossos pecados. Então, que nós possamos ser perdoados dos pecados, arrependidos e perdoados, Ele entregou a humanidade inteira na mão dos inimigos. E o Papa tem o poder na mão de entregar a chave da humanidade inteira, desligado de Deus, desligado do céu, e entregar a chave na mão do inimigo. Daí o inimigo, pegando a chave, ele fala, agora eu sou Deus. Daí ele vai manifestar como está escrito, né? Está escrito lá em 2 Tessalonicenses, dizendo que ele vai sentar no trono de Deus na terra e se apresentar como Deus. Como Deus. Então isso dá para acontecer. E é bom que o povo saiba, o Papa não é só chefe da Igreja Católica. Ele dirige a Igreja Católica, mas ele tem poder sobre todas as igrejas, sobre toda a humanidade, porque o Cristo edificou a igreja dele, não sobre a Igreja Católica e outras, ele edificou sobre toda a humanidade. Ele disse, o Cristo é a cabeça e nós somos membros. Essa é a igreja verdadeira de Cristo. Estão entregando seu poder à nova ordem mundial comunista anticristã, através de uma aliança que não durará muito tempo. Eles quebrarão esta aliança e voltará contra esta igreja com grande perseguição. Contra a igreja e contra toda a humanidade. Com a igreja, quando fala de igreja de Cristo, não é só a católica, é a igreja, é a cristandade inteira. É a cristandade. Voltará contra a cristandade e tomará todas as suas riquezas e queimarão os restos. O inimigo vai destruir toda a riqueza da igreja. O mesmo que aconteceu com Cristo, veja lá, isso é muito importante. Veja lá o que aconteceu com Cristo. Mesmo que aconteceu com Cristo, acontecerá com sua igreja. O mesmo que aconteceu com Cristo vai acontecer agora com a sua igreja. Cristo foi traído por algum dos seus, traído por um apóstolo. Morreu e foi sepultado. Aparentemente estava tudo terminado. Acabou. Sepultaram Cristo, agora acabou. Até os discípulos de os apóstolos dele foram pescar. Falaram, vamos pescar de novo, que dá para fazer o que agora? Montamos no barco furado, Cristo morreu, foi sepultado, acabou. Então todo mundo achava que tinha acabado. Mas não tinha acabado. Estava só apenas começando.
Mas Cristo venceu a morte e ressuscitou glorioso. Quando ele ressuscitou glorioso, a alegria foi grande. Porque se o Cristo não tivesse ressuscitado, o que nós estamos fazendo de acreditar em quem? A nossa fé era vã, a nossa fé não tinha valor. O que selou a nossa fé foi a ressurreição de Cristo. Ressuscitou glorioso. Agora, o Cristo morreu, foi crucificado, aparentemente tinha acabado, depois ressuscitou glorioso. A igreja está no mesmo processo, a igreja está no mesmo processo. Ela está sendo traída pelos seus, traído pelo Papa, bispos e padres, entregando o poder na mão da nova ordem mundial, que de lá surgirá o anticristo. Da nova ordem mundial surgirá o inimigo de todos os cristãos, de todas as igrejas e de toda a humanidade. De lá sairá o inimigo. A igreja está no mesmo processo do Cristo, que foi o Cristo. Está sendo traída pelos seus. O Cristo foi traído por Judas, um dos apóstolos. A igreja está sendo traída pelo Papa, bispo, padres e muitos leigos. E vai ser perseguida, está sendo traída pelo seu e vai ser perseguida, despojada de seus bens e vai morrer. Aparentemente, ela vai ficar sepultada. Vai parecer que a igreja morreu e foi sepultada. Acabou a igreja, não existe mais. Parece que acabou. Do mesmo que aconteceu com Cristo, que foi sepultado, parece que tinha acabado, mas não. A igreja vai ser a mesma coisa, sepultada. Parece que tudo se acabou. No momento vai parecer que tudo se acabou. Mas não. Esta igreja tem uma promessa. Ela ressuscitará naqueles bispos e padres e leigos que não abandonaram a verdadeira doutrina de Jesus Cristo e perseveraram até o fim. A igreja vai ressurgir pequena, as profecias todas elas dizem que a igreja vai ser pequenininha, até o Papa Bento XVI disse assim que precisamos voltar à verdade. A igreja precisa voltar na verdade, ainda que ficamos só 12. Ainda que ficar só 12 de novo. Então vai voltar uma igreja pequena, mais rica, mais santa e pura. E pobre. Igreja pobre, pura e santa. E vai ser um número pequeno. Mas vai ressuscitar a igreja. Ela ressuscitará naqueles bispos, padres e leigos que não abandonaram a verdadeira doutrina de Jesus Cristo e perseveraram até o fim. Porque o Cristo disse assim: quem perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 13, está escrito: quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Não fiqueis alarmado, não fiqueis amedrontado, pois se você tiver medo dos acontecimentos, das tribulações do fim dos tempos, que quem disse foi Jesus, que nunca houve antes nem haverá jamais igual, a tribulação vai ser muito horrível. Então, se tiver medo, fique firme na fé e reze. Fica firme na fé em Jesus Cristo, não abandone o Cristo por maneira nenhuma, ainda que você precise cortar o nosso pescoço, ainda que você precise ser degolado para defender o nome de Cristo, é bom. Porque se a gente tiver esse destino de ser decapitado para provar o amor a Cristo, será uma glória. Então, tenha fé, reza, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não fiqueis alarmados, pois Deus não castiga o justo com os injustos. Primeiro separa o justo do ímpio, e já está arrancando à força o joio do meio do trigo para ser queimado. Não tenhais medo, não terás medo. Antes, reze o terço, faça orações, penitências, como Maria pediu em suas aparições. Que Deus nos guarde nossa fé e nos proteja. Amém. Porque o perigo de perder a fé é muito grande. O perigo de perder a fé é muito grande. Então, que Deus guarde nossa fé. Amém. E assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.